Descarte irregular de entulho no Ribeirão, na Vila Virgínia, continua acontecendo diariamente. O problema já se arrasta há pelo menos 40 anos e foi intensificado após o aumento da população em situação de rua no bairro. No vídeo gravado por um morador, dá para ver uma mulher na beira do córrego na Avenida Álvaro de Lima, varrendo uma grande quantidade de lixo para dentro d'água. São roupas, sacolas e diversos outros tipos de materiais descartados no leito do Ribeirão. E ela não é a única. Segundo a vizinhança, ações como essa se repetem diariamente há mais de 40 anos no local. O pessoal que pega reciclável, eles pegam os sacos de lixo das residências, retiram o saco e o lixo eles jogam tudo aqui na beirada do rio ou aqui na margem. Então, quer dizer, todo o lixo que desce do bairro inteiro está sendo jogado aqui. Isso aí nos preocupa muito, porque hoje nós não temos mais o problema da enchente. Mas com esse acúmulo de lixo, quem sabe mais adiante, quando vierem as chuvas, nós podemos voltar a ter esse problema, né? Fora o cheiro desagradável, fora tudo que eles têm jogado, materiais, animais mortos, né? A gente realmente está precisando de uma urbanização desse pedaço que é tão perto do centro da cidade e está tão depreciado. Eles não respeitam, né? Responde, ainda joga. Lixo que você põe na rua, você tem que pôr quase na hora do caminhão passar, porque senão eles vêm lá rasgar. E é isso aí, ó. Que nem você viu ali na beira do córrego, como que tá. O povo dá coberta, eles jogam dentro do rio. Dá roupa, eles jogam dentro do rio. O rio é um descarte de lixo deles. Essa cracolândia que está ali, está acabando com o pedaço nosso. Segundo os moradores, o local recebe ações de limpeza constantes por parte da prefeitura. O problema é que no mesmo dia que as máquinas recolhem, já tem gente jogando lixo no córrego de novo. Quem for pego fazendo esse descarte irregular pode levar uma multa que chega a R$11 mil. O descarte foi intensificado com o aumento das pessoas em situação de rua no bairro. Não bastasse a poluição ao meio ambiente, a presença dessa população ainda tem trazido insegurança aos vizinhos e clientes de comércios. Vai aumentar cada vez mais. E para nós é ruim, né? Prejudica a gente também. Porque tem muita gente que não tem coragem de passar por ali. Eu ainda enfrento, eu passo. Eles não fazem nada não, mas tem gente que não passa, porque tem medo, né, deles. Quem não conhece, tudo. Já vi falar que foi uma senhorinha assaltada ali na ponte, roubaram a bolsa dela. A gente tem que contratar uma segurança para os nossos alunos conseguirem treinar à noite. Então tem um segurança que ele entra aqui por causa do... Como eles passam literalmente na lateral do nosso estacionamento e nunca se sabe, né? A academia fecha às 11 horas da noite, então é um horário já perigoso. Os alunos que moram para o bairro, eles preferem dar a volta por dentro do bairro do que atravessar aqui. Ou às vezes você ser abordado entrando no seu carro. E acaba que é chato, por mais que às vezes eles estão pedindo dinheiro, comida, se você falar que não tem, já cria uma revolta. E nós estamos com uma Cracolândia aqui já bem próxima aqui da gente, né? Que nos preocupa muito, por enquanto ela está pequena, mas se nós não tivermos uma ação do poder público urgente, né? Da parte social da prefeitura, nós vamos ter um problema muito grave em Ribeirão Preto. Está muito próximo do centro, isso precisa ser resolvido urgente. O engenheiro civil explica que o lixo prejudica a fauna e a flora da região. Os efeitos podem ser sentidos por muito tempo, considerando que alguns materiais demoram séculos para se decompor. O volume está se tornando uma coisa que já era insustentável. Agora se torna muito mais. Ou seja, que tipo de lixo, que questão ambiental que a gente está havendo, qual que é a redução desse lixo que a gente poderia fazer. Ou seja, é uma coisa tão complexa que na gestão ambiental a gente precisa focar muito seriamente esse problema, porque os danos serão irreparáveis. A Câmara agendou uma audiência pública no próximo dia 9, às 6h30 da noite, para tratar sobre a revitalização desse trecho do córrego. Para o engenheiro, é preciso um trabalho amplo e coordenado para sanar o problema do local. Se não trabalharmos a educação ambiental como um todo, isso aí é realmente uma ação de enxugar gelo. Por quê? Ali é uma coisa complexa que envolve o lixo, envolve o morador de rua. As pessoas estão descartando suas coisas, resolvendo o seu problema. Ele está resolvendo o problema dele, como o outro que deixou o lixo está resolvendo o problema dele. Tem vários locais ali onde tem material reciclado que também precisaria ter fiscalização. E é humanamente possível, numa cidade, você conseguir fiscalizar. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.
A Secretaria da Infraestrutura informou que em março realizou uma grande ação no local com roçada das margens do córrego, varrição e recolhimento de lixo. A próxima ação está programada para a primeira quinzena de agosto. Reforçou que o descarte irregular é crime e, caso pego em flagrante, o infrator será multado. Em relação às questões sociais envolvendo pessoas em situação de rua, a Secretaria de Assistência disse que conta com ampla rede de atendimento e suporte a essas pessoas. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos o nosso núcleo de jornalismo, advogado Dr. Fabrício Martins Pereira. Doutor, o flagrante registrado na matéria revela uma situação extremamente preocupante, né? Uma ótima tarde ao senhor e muito bem-vindo. Boa tarde, ótima tarde a todos. É muito preocupante porque o lixo jogado jogado nos rios, ele causa mortandade de peixes e todo tipo de vivente dentro do rio. Ele causa uma poluição que se alonga, né, ao longo dos anos. O plástico, a gente percebe ali uma grande quantidade de isopor e plásticos, e o plástico ele demora centenas de anos para ele poder se decompor. Então isso tudo fica depositado. Isso pode entupir, né, mais à frente dos rios os sistemas de drenagem, pode criar ilhas de lixo, o que vai causando uma contaminação ao longo do tempo, propiciando criadouros de insetos que transmitem doenças. E sem se falar que uma cidade onde se verifica lixo nas suas margens, a exemplo dali, né, é tida como uma cidade que não cuida do meio ambiente. Então, assim, a poluição no rio, eu tenho para mim que é uma das piores que existem. Agora, como o poder público, doutor, precisa agir diante de fatos semelhantes a esse, e aí não só em Ribeirão, mas na macro-região como um todo? A gente percebe ali que medidas radicais devem ser adotadas pelo poder público. Limpar os rios, fazer as ações, como foi informado pela Secretaria de Infraestrutura, etc., é muito importante. Mas a situação ali está tão grave, como nós verificamos nas imagens, que há necessidade de se tomar medidas ainda mais drásticas. A exemplo, o rio ali onde nós verificamos aquela mulher jogando grande quantidade de lixo, está totalmente aberto ao público. Está muito claro que aquele rio não pode ter acesso às pessoas. Dentro, pelo menos, da área urbana, a prefeitura tem que pensar em cercar esses rios e impedir o acesso dessas pessoas que lançam esses lixos no rio. É uma das medidas que tem que ser tomada urgente. A educação ambiental ela é fundamental, precisa ser transmitida à população. E mais do que isso, como constitui crime lançar lixo nos rios da forma que nós vemos, precisa iniciar uma ação da prefeitura com os órgãos ambientais e a polícia mesmo. Tem que ser feito um trabalho ostensivo no sentido de promover as prisões em flagrante por quem faz isso, porque ou não tem consciência da gravidade ou conta com a impunidade. Essas pessoas que lançam lixo, como a gente verificou na imagem, na realidade elas deveriam estar sendo presas em flagrante delito, porque um dos crimes previstos na lei de crimes ambientais pune esse ato aí, essa atitude, de 1 a 5 anos de reclusão, ou seja, é um crime grave, além das multas administrativas e tudo. Então, enquanto o povo imaginar, a população imaginar que não acontece nada, pode ir lá e lançar lixo no rio, vai continuar lançando, né? Então, medidas drásticas têm que ser tomadas no sentido de evitar esse tipo de poluição que é muito grave. E chama atenção, doutor, porque a gente vem mostrando aí nas últimas semanas inúmeros casos envolvendo diferentes problemas do meio ambiente até de crimes ambientais. O que explica isso, doutor? É uma falta de interesse por parte do poder público realmente de tentar sanar essas questões? As políticas do poder público existem, mas estão se mostrando ineficientes diante do que a população está fazendo. Justamente essa impunidade que eu digo é que ela se multiplica, né? Na verdade, a impunidade ela se prolifera. Quando um grupo de pessoas que está cometendo um tipo de poluição, né, trazendo a questão especificamente aqui para o nosso caso, outras
pessoas percebendo que não tem impunidade nenhuma, começam a cometer outros tipos de agressão ao meio ambiente e outro tipo de poluição. Então, assim, além de políticas públicas mais eficientes, né, a exemplo, como eu disse, até mesmo do cercamento dos rios para que as pessoas não tenham acesso ali para poder descartar esse lixo, as penalidades têm que ser aplicadas, multa em grande escala, prisão em flagrante, porque a impunidade vai proliferando. Ah, eu joguei o lixo aqui, não aconteceu nada. Ah, eu fiz outra coisa ali e também não aconteceu nada. E aí vai multiplicando, né, a dificuldade das pessoas, né, com relação ao custo das coisas, impedem cada vez mais de que, por exemplo, se chame caçambas para poder dispor o lixo da forma apropriada. Então, a forma mais barata mesmo, né, de descartar o lixo é simplesmente ir lá e jogar no rio. E isso tudo tem que ser muito bem coibido por políticas públicas eficientes. Dr. Fabrício Martins Pereira, advogado, inclusive especialista nessa área ambiental. Agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube e uma ótima semana, doutor. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos.